Queridos, provavelmente nós pudéssemos pensar que não precisa mais de abrir a palavra, de pregação, porque muito do que nós precisávamos ouvir, já ouvimos nessa noite aqui, não é verdade? Mas por que é importante a palavra? Porque o Espírito de Deus, Ele quer sedimentar na nossa vida o conhecimento de Deus. O testemunho é muito importante. Mas o que Deus diz dessas coisas? Então nós não vamos tomar muito tempo de vocês. Eu creio que eu vou tentar ser muito objetivo, apesar de que isso para mim é um exercício muito difícil de ser objetivo durante a pregação, mas eu vou tentar não saturar os ouvidos de vocês e pedir a Deus, inclusive, que a palavra sedimente tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite aqui, para que nosso coração seja satisfeito e para que Deus complete a obra que tem que fazer nessa noite aqui. Uma coisa que eu observei durante todos os testemunhos, e eu sei que todos os que foram lá no encontro e que não vieram dar o testemunho, talvez me mostrasse a mesma coisa, é que a vida de todos estava sem sentido na sexta-feira, às 15 horas da tarde. Amém? Todos, a vida estava sem sentido, a vida estava meio confusa, a vida estava meio atropelada, a vida estava meio que sem uma destinação correta. E todos disseram que quando desceram desse encontro, quando vieram desse encontro, encontraram significância para a sua vida. Amém, queridos? Deus está permanentemente interessado em trazer sentido para a sua vida. Onde Deus passa, alguma coisa muda na vida das pessoas. Eu só conheço um relato bíblico, um apenas, de que um jovem encontrou Jesus e nada aconteceu na vida dele. Foi o jovem rico, porque ele não quis. A única pessoa que eu encontro ao longo da leitura da palavra do Senhor que chegou próximo da fonte, que chegou próximo da resposta, tinha todas as possibilidades, era rico, tinha uma religião, cria no Senhor, tinha um nome, ele tinha todos os requisitos necessários para uma vida plena de vitória, uma vida plena de sucesso, até que encontrou Jesus. E até que encontrou Jesus, ele era um homem rico, mas depois que se afastou de Jesus, se tornou um homem pobre, com riquezas físicas, dinheiro, mas se tornou empobrecido na sua alma, porque rejeitou o Senhor Jesus. Aqueles que não têm significado na vida, vivem à mercê das circunstâncias, à mercê do vento, são lançados de um lado para o outro, é como se ficassem estacionados na beira da estrada, cansados, afadigados, sem uma direção. Mas quando encontram o Senhor, nós vimos todos aqui dizendo isso, quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor, sua vida passa por uma transformação poderosa, uma transformação tremenda. Por isso que o encontro é tremendo. Não porque o encontro em si seja alguma coisa, mas porque o Deus do encontro, Ele é sobrenatural, porque o Deus do encontro, Ele é tremendo. E agora eu digo uma coisa para você, enquanto que essa canção era cantada, eu me lembrei de um texto, de uma frase do apóstolo Paulo, que está em Filipenses. Ele diz assim: perto está o Senhor. Amém? Diga comigo essa frase: perto está o Senhor. Perto de quem? Aqui, ó, pertinho de mim, pertinho da apóstola Leila, pertinho da minha esposa linda, do apóstolo, do Johnny, pertinho de cada um de vocês, pertinho do câmera, pertinho dos irmãos que estão nos assistindo lá do outro lado da mídia, pertinho de cada um dos irmãos que estão aqui sentados. Deus está perto. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Se Deus está perto, nessa noite,
Não deixa Deus passar pela sua vida sem que nada de sobrenatural aconteça nessa noite no seu coração. Porque você hoje já ouviu, seus ouvidos já estão cheios, sua alma, seu coração já estão abastecidos de bons motivos para você sair daqui nessa noite dizendo para o Senhor uma única resposta, dizendo: Deus, eu quero caminhar na tua direção, na tua companhia para todo sempre. Todos nós, nenhum de nós que ouviu tantas coisas e viu tantas coisas maravilhosas acontecerem lá no encontro e aqui nesta noite, pode decidir recuar, decidir continuar na mesma vidinha, no mesmo estilo derrotante de vida, no mesmo estilo destruidor, no mesmo estilo que nos leva à paralisia, que nos leva à incredulidade, que nos leva à desesperança, que nos leva à falta de expectativa, à falta de sonhos. Deus trouxe a cada um de vocês, irmãos, amigos, visitantes, familiares, quem quer que você seja, que veio nessa noite participar conosco dessa celebração. Deus quer tirar, transformar toda falta de sonho, toda falta de expectativa, toda falta de esperança, toda falta de sentido na sua vida. E Deus quer dizer para você: eu, a partir desta noite, sou o sentido da tua vida, sou a direção da tua vida, eu sou aquele que transforma a sua carreira, que muda a sua história. Estamos nessa noite diante de um Deus que não sou eu, não é visível aqui, mas é sentido pela atmosfera espiritual que foi criada pelo Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Ele quer nessa noite transformar a nossa vida. Ele quer nessa noite que nós nos levantamos da beira da estrada e dizermos, ao dizermos para Ele: Senhor, eu quero uma nova experiência de vida, eu quero viver uma vida com sentido, eu quero caminhar na tua direção e quero caminhar na tua presença para todo sempre. Amém, queridos? Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Fala da cura de um cego em Jericó, chamado Bartimeu. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele aqui é Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. A palavra Bartimeu, Bar, em hebraico é filho. Quando fala Bartimeu, é que é filho de Timeu. Quando fala Bar-Jonas, é filho de Jonas. Então, no versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais. Cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Onde estava esse moço, queridos? Sentado. E por que ele estava sentado? Provavelmente por causa da cegueira. Porque a cegueira aqui, eu quero caminhar numa reflexão com os amados irmãos e amigos, que a cegueira, ela simboliza a ignorância. A gente viveu um tempo, eu tenho 60 anos de idade, e vivi um tempo na vida no Brasil, uma vida de ditadura, em que os regimes, os sistemas, não faziam muita questão que nós aprendêssemos as coisas. Regimes ditatoriais, regimes autoritários, não fazem muita questão que as pessoas saibam,
Porque quem muito sabe começa a questionar as coisas. Quem muito sabe começa a ficar curioso, começa a ficar intrigado, querendo saber, fazer movimentos de greve, guerrear contra governos, derrubar governos. Muitas vezes, governos autoritários querem manter a ignorância, manter a cegueira, porque mantendo o povo cego, mantém o povo na ignorância. A ignorância, ela traz apatia, traz desânimo, ela traz prostração. Uma pessoa que não tem conhecimento é uma pessoa que não tem muita capacidade de avançar muito adiante. Ela chega até um ponto, mas ela tem medos, ela convive com temores, com inseguranças inerentes à sua falta de conhecimento. Por isso que Bartimeu estava à beira da estrada. Quem vive na ignorância, quem vive na cegueira, tem a tendência de estagnar a sua carreira, de não poder sonhar muito alto, de ter sonhos muito menores, de enxergar a vida no máximo até amanhã de manhã, de não ter uma perspectiva de futuro. Isso é que a cegueira espiritual traz: paralisia, desânimo e apatia. Quando Jesus passa, então, Jesus olha para esse homem como aquele que quer dar uma nova oportunidade a esse homem. Então eu quero comentar, por exemplo, sobre a questão dos tipos de cegueira. Aqui diz o texto, eu não tinha entendido não tinha tido esse entendimento quando eu li esse texto antes, eu tive agora. Porque diz o texto, no final da leitura, eu acho que no versículo 51, que ele queria tornar a ver. Eu até então, eu tinha um entendimento de que Bartimeu havia sido cego desde nascença. Pelo que me parece, então, no texto, ele não é cego desde nascença. Ele foi tornado cego, ou ele se tornou cego. Alguma coisa aconteceu que ele deixou de ver, perdeu a visão, perdeu a perspectiva, passou a viver em trevas. Quando eu estava ensaiando ali para quando eu fosse chamado aqui para tomar o microfone, eu estava ensaiando de me levantar de olhos fechados e tentar caminhar até aqui de olhos fechados, mas eu acho que eu ia pagar um mico tremendo. Mas se você tentar fazer uma experiência dessa, de ao final da reunião, quando você se levantar para ir embora, todos, fechar os olhos, tentem todos saírem até por aquela porta de olhos fechados. A dificuldade que nós temos de andar sem luz, de andar sem esclarecimento, de andar cego, como quem não tem uma visão, uma perspectiva de para onde vai. Nós nem sabemos para onde vamos. Mas há 3 tipos de cego. Há o cego que nasceu cego, então esse não é o Bartimeu. Há o cego que alguém fez dele uma pessoa cega. Eu falo agora no sentido físico mesmo, né? Pessoa que nasce sem a visão, ou aquele que alguém o cegou, porque nós sabemos de castigos e imolações que se fazem imprimindo cegueira na vida da pessoa. E tem a pessoa que se torna cega, também eu digo fisicamente. Eu conheci um caso de um irmão que ele era cleptomaníaco, lalau, gostava de subtrair as coisas dos outros, não podia ver qualquer coisa que ele, se você tivesse com a sua bolsa bobeando aí, se bobeasse, ele levava até você, de tão lalau que ele era. Esqueci o nome dele, Sebastião não, né? José, irmão José. Bom, já contei a história, né? Ele se tornou irmão. Mas o José, ele roubava. E quantas vezes José roubava, eram as vezes que ele ia preso. E quantas vezes José era preso, era quantas vezes ele fugia da cadeia. E fugia da cadeia e roubava. E voltava para a cadeia. E fugia da cadeia. E roubava. E voltava para a cadeia. E fugia da cadeia. E roubava. Sabe o que é isso, queridos? Pessoas cegas vivem num ciclo vicioso, em volta dos seus próprios problemas,
em volta dos seus próprios pecados e não consegue sair desse ciclo para dar um salto de qualidade para um outro ciclo virtuoso, o ciclo da vida. Quando Jesus vem, Ele olha você dando seu ciclo vicioso no pecado, de morte, de falta de orientação, de falta de vida, de falta de esperança. Ele lança o perfume, o seu poder curador, transformador sobre a sua vida, e Ele faz com que você dê um salto de qualidade e passe a viver um ciclo virtuoso, um ciclo de virtudes, das virtudes espirituais que Ele tem para colocar na nossa vida. E o Senhor faz isso para que nós não cheguemos ao ponto do nosso irmão José, porque quando ele chegou ao momento de que ele não queria mais aquela vida, eu não sei como fez, minha esposa sabe melhor contar esses testemunhos. Ele pegou um ácido, e ele queimou os seus 2 olhos e se tornou cego, porque ele não queria mais pecar. Eu tenho uma notícia para você nessa noite. Se você vive um ciclo vicioso de pecado, e você entrou nessa noite, viu essa festa, Deus passou pela vida das pessoas, Deus perguntou lá no encontro, é claro que não foi talvez com essas palavras, o que queres que eu te faça, para minha irmã ali que vivia lá no Espiritismo, é isso, né? Deus perguntou a ela de uma outra maneira, o que queres que te faça? Talvez ela dissesse, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo. E foi para o meu irmão lá, o Juninho, o que queres que te faça? O Juninho deve ter dito lá alguma coisa, Senhor, eu quero transformar a minha caminhada espiritual, minha caminhada familiar, minha caminhada como profissional. Para cada um, Deus tem um jeitinho especial de perguntar a você o que você quer que Ele faça. E quando você pergunta, dá sua resposta a Deus, daquilo que você quer que Ele faça, com um coração sincero, desejoso, disposto a fazer a vontade de Deus, Deus então pega a sua vida e a transforma de tal maneira que você começa a ver a sua vida ter uma nova história, uma nova trajetória, uma nova caminhada. A cruz, ele estabelece uma linha divisória na história. A vida antes da cruz tinha uma contagem de tempo, a vida depois da cruz passou a ter uma outra contagem. Que ano nós estamos hoje? 2012 depois de Cristo, 2012 depois da cruz. Antes da cruz era uma outra contagem, era antes da cruz. Como é que era a minha vida antes da cruz? Como era a vida da minha esposa antes da cruz? Como era a vida do pastor Marcos antes da cruz? A vida dos irmãos que confessam a Jesus e estão nesse lugar? Como era a vida antes da cruz? Agora pergunta como é a vida depois da cruz. A cruz transforma a nossa história. A cruz muda o rumo da nossa vida. A cruz faz com que nós mudemos de ciclo, ao sairmos de um ciclo vicioso de pecado, de contaminação, de prejuízo, de apatia, de falta de esperança, de falta de expectativa. Ele nos leva para um patamar de excelência e nos faz enxergar coisas diferentes. A cruz, ela tira a nossa cegueira e faz com que nós nos levantemos da beira da estrada e caminhemos uma vida com sentido e com uma direção definida. Um dia desse, eu fui me cadastrar num site cujas informações a gente precisa para gerenciar uma conta. E para acertar o sistema de segurança desse cadastramento, tem uma perguntinha que é feita lá, do tipo assim, qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Quer dizer, qual é o seu destino? Talvez eu dissesse, meu destino agora vai ser Laranjeiras, ou é Maruípe, meu destino é Jardim Camburi, meu destino é Andorinha, meu destino, qual é o seu destino? Alguns podem até dizer, meu destino é o inferno, meu destino é a incerteza, meu destino amanhã é aquele inferno do meu trabalho, logo mais aquele inferno da minha casa. Querido, o nosso destino é o céu. Deus está traçando um destino de céu na nossa família, um destino de céu no nosso trabalho, um destino de céu na nossa eternidade. Deus quer mudar o nosso destino.
Todo o nosso futuro depende da resposta que nós vamos dar hoje. O nosso ciclo só vai mudar a depender da resposta que nós vamos dar hoje. A nossa direção só vai mudar se nós dissermos para a cruz: muda a minha vida, cruz do Senhor, que a tua cruz nessa noite mude a direção da minha vida. Eu quero crucificar a minha história, quero crucificar o meu histórico de vida, quero crucificar esse ciclo vicioso de pecado, e quero determinar nessa noite, a partir dessa linha divisória que a cruz estabelece, que a minha vida será diferente. Quantos testemunhos maravilhosos nós ouvimos aqui, porque foram pessoas que decidiram que não queriam ficar mais vivendo a história que estavam vivendo. O último testemunho, não sei o nome da irmã, que diz que a vida dela despencou toda num período de tempo extremamente curto. Me parece que na quinta-feira, véspera do encontro, se eu não entendi errado, a vida ainda estava despencando, até que veio aqui na igreja e experimentou uma transformação. Deus quer levar você a operar na sua vida essa transformação. Há um ditado popular, estou encerrando já. Há um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Você pode nessa noite ser essa pessoa. Eventualmente nós temos pessoas nessa noite que ouviram, viram, sentiram, receberam abraços que nunca receberam antes. Você pode optar continuar cego. Você pode optar continuar vivendo essa vidinha miserável que você está vivendo. Você pode fazer essa escolha. A vida é sua. Para onde você vai, é você quem sabe. Agora, eu me lembro de Josué. Josué foi um líder, um patriarca, um líder em Israel. Ele viu tanta confusão no meio do povo, tanta confusão, tantos deuses, tanto sacrifício, tanta idolatria, tanta feitiçaria, tanta barafunda no meio do povo, e disse: olha, vocês podem escolher os deuses dos amorreus, os deuses dos saduceus, dos fariseus, dos jabebeus, jacomeus, jarrobeus, o que for, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É escolha, ele decidiu. Há muitos homens que precisam, reclamam da família, reclamam da mulher, dos filhos, mas a Bíblia diz que se você decidir, homem, a sua casa servirá ao Senhor, mas é você quem deve começar a detonar esse processo de transformação. Se você quiser continuar como cego, você pode até continuar como cego, mas se depender de nós, você não vai sair daqui mais como cego. Se depender de Deus, você não vai sair mais daqui como cego, sentado à beira da estrada, dependendo de alguém sempre te empurrando, sempre te dando a mão, sempre te apoiando. Nessa noite Deus te dá uma oportunidade de você se levantar e andar debaixo de uma direção clara, uma direção definida, um caminho definido, para um destino certo. Deus quer mudar o ciclo da sua vida. Eu me lembrei enquanto estudava esse texto. Platão foi um filósofo grego que viveu mais ou menos na época de Jesus, 4 a.C., por aí assim. E Platão escreveu um mito chamado o mito da caverna, ou o mito da ignorância. Esse mito diz que duas crianças foram aprisionadas no fundo de uma caverna. Imaginem, queridos, que nós estamos dentro de uma caverna e aqui é o fundo da caverna. E havia aqui umas paredes de pedra e uma entrada de luz que vinha lá de fora. Toda vez que o sol passasse, uma tocha era acesa. Essa luz, ela entrava, e esses dois jovens, essas duas crianças se tornaram jovens, foram crescendo amarrados, a cabeça deles ficava presa, só olhavam para frente e não podiam se mexer. A vida inteira eles ficaram ali
olhando para o fundo da caverna, os dois. Então o que acontecia? Quando alguém passava na rua sob a luz do sol ou sob a tocha o fogo de uma tocha, o que era projetado para o fundo da caverna era a sombra das pessoas, ou a sombra dos animais, ou a sombra dos objetos que essas pessoas carregavam. E eles ouviam vozes que eram faladas lá fora, e eles achavam que aquelas vozes eram as vozes daqueles objetos, eram as vozes daquelas sombras. Há muitas pessoas que vivem a vida inteira ouvindo vozes de sombra, achando que aquilo é o máximo da sua vida, achando que aquilo não há outro nível melhor do que aquele. Estão felizes porque estão comendo, estão enxergando, veem sombras, ouvem vozes de pessoas, estão ali juntos, compartilhando as suas coisas, né? Mas esse mito diz que um dos jovens foi liberto e foi dada a ele a oportunidade de sair dessa caverna. Ele então, como não tinha muito o que perder, ele aceitou, e com muito sacrifício, porque os seus olhos não estavam acostumados a ficar exposto à luz do sol, à luz do dia. Então ele conseguiu até chegar lá fora e entender que aquelas vozes não são vozes de sombras, que os latidos não são latidos de sombras, que as vozes não são vozes de coisas parecidas com caixas, são pessoas, são animais reais, uma formatação diferente. Ele recebeu esclarecimento, recebeu luz para a sua vida, a vida dele passou a ter uma nova significação. Então qual foi o desejo do coração daquele homem? Eu vou entrar naquela caverna e vou tirar o meu amigo daquela caverna, para que ele venha experimentar o que eu estou experimentando. Mas ele conhecia aquele amigo, e ele tinha temor de ser chamado de louco, porque eles viveram o tempo todo juntos, já sabiam muito bem como era um e outro. Então ele tinha receio de chegar lá e ser condenado, ser acusado, ser rejeitado. Ele passou a desenvolver sentimentos assim de medo ante a reação do seu companheiro. Mas ainda assim ele foi. Você sabe qual foi a resposta do seu companheiro? Não. Eu prefiro continuar cego. Prefiro continuar na minha caverna. Eu acho que esse é um bom argumento que nós temos nessa noite para pensar numa escolha. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, talvez eu esteja chovendo numa olhada e falando para crente, mas há crente que também guarda um nível de cegueira. Porque muita gente acha que crente está imune a viver esse tipo de situação. Eu fui crente por um tempo que vivi essa situação de cegueira espiritual. Mas olha, Deus trouxe você nessa noite para que você possa fazer uma opção. Você pode continuar na sua caverna, amarrado, olhando para a sombra e achar que sombra é gente, achar que sombra de animal é animal, achar que sombra de caixa é caixa, mas Deus tem uma visão nova para trazer para a sua vida nessa noite. Deus tem uma perspectiva nova para você. Deus tem um modo novo de fazer família. Deus tem uma maneira nova de fazer com que você trabalhe feliz onde você trabalha. Deus tem um futuro novo para você. Deus tem uma resposta nessa noite para a sua vida. O jovem rico, ele se afastou de Jesus e disse não para o Senhor. Não quis a vida transformada. O moço da caverna não quis sair da caverna para viver a vida transformada, para viver a vida de olhos abertos, debaixo de uma nova realidade. Mas você não precisa ser como o jovem rico. Você não precisa ser como esse moço que ficou preso na caverna. Você pode nessa noite mudar a sua história. Você pode nessa noite dizer sim, eu quero mudar o ciclo da minha vida. Eu quero mudar a minha história. Eu quero subir um outro degrau.
Eu quero viver uma nova experiência. Porque, querido, Jesus está passando. O texto diz que Jesus estava passando. E passava perto de Bartimeu. E Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E gritou, importunou, porque ele não queria mais ficar sentado, estacionado na carreira da sua história. Ele não queria mais ficar sentado, estacionado no fundo de uma caverna. Mas ele queria uma mudança de vida. E Jesus ficou tão inquietado com aquilo que disse: chamai-o. Os homens não quiseram acatar a orientação de Jesus, até que o chamaram. O que queres que te faça? Perguntou Jesus. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos, todos. Ninguém olhe para mim. Ninguém olhe para mim. Feche teus olhos. Porque, quem sabe, nessa hora, o Senhor está perguntando a você essa mesma pergunta. O que queres que eu te faça? Paulo, o que queres que eu te faça? José, queres que eu te faça? Marisa, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Que Deus pode e quer, nessa noite, tomar você pela mão, te levantar da beira da estrada, abrir os teus olhos espirituais e levar você por um caminho sobremodo excelente. O caminho do amor, o caminho novo que o Senhor tem proposto para a sua vida nessa noite. Aí, tudo que você ouviu nessa noite da vida das pessoas, a partir dessa noite, as pessoas que você conhece ouvirão da sua boca o que Deus está fazendo com você. O pessoal do louvor está aqui ainda ou já saiu? Ok. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra, diga amém. Quem entendeu, diga aleluia. Amém.